Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma Fast Lesson. Nesta aula rápida vamos demonstrar como você faz um regulador de tensão simulável no LT Spice. Bem útil e você vai ter ideias para outras aplicações, tenho certeza disso. Já deixa o seu like e se inscreva no canal. Vídeo que é um oferecimento da Rindak Componentes. Precisa de componentes eletrônicos para os seus projetos em rindak.com.br. A Rindak tem em seu DNA esse amor pela eletrônica. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí. Não posso deixar de sugerir o nosso curso avançado de LT Spice que lançamos esse ano. Eu deixo o link na descrição, que nele você aprende tópicos como este e muitos outros incríveis para você desenvolver os seus próprios circuitos utilizando o LT Spice, além de simulações avançadas e profissionais para você trazer aí para o mundo real depois, fazer tudo funcionar no simulador, entender o funcionamento e trazer para o mundo real. LT Spice avançado, tem também o básico e o intermediário, todos os links aqui na descrição. Aqui em volta do pontilhado está um regulador de tensão genérico que eu descrevi aqui no LT Spice. Nós vamos encapsular ele na aula de hoje para que tenhamos o componente para utilização. Ele recebe a tensão de entrada, tem a sua referência, que normalmente será o GND, e na saída teremos uma tensão regulada, uma tensão constante, por exemplo 5 volts. E eu coloquei nesse parâmetro aqui, ó, eu chamei de reg out, é o valor de tensão de saída deste regulador. De acordo com a entrada, eu tenho esta saída regulada. Então eu posso aplicar um valor de 12 volts, 9, qualquer valor de tensão para este caso aqui, exceto valores abaixo dos 5 volts, ou abaixo de 5 mais 2, precisamente, que foi a tensão de dropout que eu arbitrei para o regulador, que normalmente é a que existe nos reguladores convencionais, a série 78XX. E olha como foi feito isso. Nós aplicamos uma entrada aqui em um resistor de 1 mega, uma impedância alta, e a saída é uma fonte de tensão de comportamento arbitrário que recebe o retorno de uma função. No LT Spice, nós vimos em detalhes no curso avançado isso. Eu posso criar funções aqui para abstrair circuitos caso eu queira. E foi o que eu fiz aqui. Eu passo o parâmetro de tensão para esta função, que eu chamei de regulador, aqui simplificado. Então, por exemplo, 5 volts. E aqui eu tenho condições. If, eu posso trabalhar com if, tem uma sintaxe própria da linguagem Spice que estamos utilizando aqui. Eu verifico se a tensão no 9in for maior que VO mais 2, aqui está o dropout, eu vou fazer um segundo teste nesse caso aqui, que é verificar a corrente de saída. Por isso este R2 aqui. Então se a corrente de saída for menor que Eout, ou seja, 1 neste caso, colocamos 1 ampere, mas você pode modificar para outras correntes de saída. Então se for menor que a corrente de saída que eu coloquei ali, de 1 ampere, mais 0,05, apenas para ter esta margem de tolerância, uma pequena tolerância para eu chegar no 1 ampere, eu terei a VO, que é a própria tensão de saída passada como parâmetro para a função. Então ela retorna esta VO. Se for falso, vai me retornar 0, significa que eu passei do limite de corrente. E também, se este parâmetro, esta condição inicial for falsa, ele vai me retornar aqui tensão de entrada menos 2. Então terei algo proporcional, só que eu não tenho a tensão regulada. Tensões abaixo de VO mais 2 me darão Vin, V de Vin, menos 2 na saída. É isso que temos aqui, pois o retorno da minha função está atribuído ao BV aqui, que é a fonte de tensão de comportamento arbitrário. R2 tem um valor bem baixo para que eu consiga medir esta corrente de saída. Eu já estou aqui simulando então uma entrada de 12 volts, a referência eu liguei no GND, e uma corrente de saída de 10 mA, rodando a minha simulação aqui, eu posso ver que eu tenho, de fato, 5 volts regulados na saída,
Ele dá 4.999 por causa do resistor, já não é uma fonte ideal. Se eu modificar aqui para mais 30 volts ou qualquer outro valor, eu mantenho 5. Então se eu colocar, por exemplo, mais 8 volts, mantenho 5. Agora se eu colocar um valor menor, mais 4 volts, veja que a tensão caiu. Está dando 4 menos 2, 2 na saída, e foi o que eu arbitrei ali para o comportamento do circuito. Mais 5 volts na entrada, temos 3 volts na saída, veja que ele não regula mais. Vamos colocar aqui mais 9 volts, e se eu rodar a simulação teremos 5. Eu estou drenando 10 mA inicialmente, vamos drenar agora 800 mA. Temos 5 volts na saída, tem uma pequena queda de tensão. Isso é legal porque, de certa forma, se aproxima dos reguladores reais, que eles têm essa queda natural à medida que aumentamos a corrente. Vou tentar 1.2 amperes e veja que a minha saída caiu praticamente a zero. 1.2 milivolts negativos, praticamente 0 volts. Teve essa queda. Podemos encarar como um circuito de proteção que estamos simulando, pois passamos no limite de corrente. Se eu modificar o meu parâmetro aqui de 1 ampere, vamos supor que eu queira que o regulador suporte 2 amperes, até 2 amperes, ele volta a regular para 5 volts. Legal demais. E se eu colocar aqui uma tensão diferente, vamos supor que eu queira um regulador de 3.3 volts para simular no meu circuito, veja que ele está regulando aqui, ó, 3.3 volts. Muito bem, como eu faço para encapsular esse circuito? Viram como é legal dominar os aspectos avançados do LTE Spice? Eu consigo desenvolver vários tipos de circuitos a partir disso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui Vim, Spice Netlist, e eu tenho aqui já um circuito, o circuito aqui descrito na linguagem Spice. Ctrl C, Ctrl V. Agora vamos descrever aqui. Então, asterisco é comentário, regulador de tensão genérico. Parâmetros. Será Reg Out. Vou colocar 5 volts. Valor inicial. E out igual a 1 ampere. Valor inicial de corrente. Valor inicial de tensão de saída. Valor inicial de limite. E aí você pode descrever com mais detalhes o seu circuito aqui. Vin não será utilizado aqui, pois eu quero descrever então um subcircuito, que eu vou chamar de regulator. Tá certo? Esse subcircuito terá os nós Vin, referência e Vout. Então, estes são os pinos acessíveis na saída. Então, aqui o meu resistor de entrada continua, minha fonte de tensão de comportamento arbitrário. Esse I1 cai fora, pois eu estou utilizando para simulação. O R2 é o resistor de saída, precisamos dele. A análise de transiente não precisamos, e aqui vem a minha função descrita aqui. Os parâmetros eu vou adicionar no símbolo, então eu posso apagar aqui também. E aqui, então, ponto end subcircuit regulator. Então é basicamente isso. Vamos aqui em salvar como. Lá em documentos LTE Spice 17 lib sub, eu vou salvar como regulator.sub. Coloco em todos os arquivos, salvar. Já temos o subcircuito salvo. Agora o que vamos fazer aqui é criar um file new symbol. E aqui eu posso desenhar, então vamos em Edit, posso adicionar os meus pinos, label Vin,
Vamos colocar left aqui, a justificativa. Ok. P no teclado, label vout, right e referência, bottom. Tá aí. Então eu posso trabalhar aqui com as ferramentas de movimentação e desenho. Vamos colocar aqui próximos à origem. Mais ou menos essa orientação aqui. Vamos em Draw. Desenhar um retângulo. Então vou traçar aqui mais ou menos esta área. Deixa eu corrigir aqui para ficar tudo certinho. Então agora que o desenho está pronto, eu posso vir aqui em Edit, Attributes ou Ctrl A. E aqui nós vamos associar, o prefixo é X, pois será um subcircuito. O Spice Model é Regulator, que eu acabei de salvar. E aqui em Model File é Regulator.sub. E aí em Spice Line, aqui eu vou adicionar os parâmetros RegOut igual a 5 e EOut igual a 1. Esses eu vou poder alterar depois. Então já temos aqui os atributos. Ele já gerou a caixinha para mim, eu só preciso vir em File, Save As. Documentos, LTSpice 17, lib, sim. Eu vou salvar aqui em Power Products. São as fontes aqui, regulator.asy. Salvei. Então agora, se eu vir na simulação, der um F2... eu já encontro ele na busca aqui, ó, já tenho a minha caixinha do regulador. Clico com a direita, já está aqui com os ajustes. Vamos ver se está simulando aqui. Vou dar um F5, recortar. Vamos colocar aqui. Esse também eu não preciso. Vamos trazer o regulador aqui, vamos montar o circuito. Então aqui está o GND. Aqui eu posso chamar de VIN, que vai se conectar automaticamente à minha tensão de entrada, e aqui VOUT, que vai direto ali para a corrente de saída. Então se eu rodar a simulação, ele está reclamando que estou com um nós em flutuação aqui, porque eu tenho que modificar aqui para referência. Na realidade aqui é referência, e onde tiver 0 é a minha referência na realidade. Então, nó 0 passa a ser o nó referência. Salvar o subcircuito, vamos tentar rodar de novo. Fiz um breve corte no vídeo porque o regulador não estava funcionando, e aí eu quis analisar com calma o que estava errado, e eu tinha invertido aqui os pinos, então temos que ter esse cuidado quando nós fazemos um subcircuito. Já fica como dica para você. Então eu coloquei aqui na sequência VIN, referência, VOUT. No meu símbolo, estes pinos têm que ter os mesmos números. Então VIN é o pino 1, referência é o pino 2, VOUT é o pino 3. Ele segue essa sequência que nós descrevemos aqui no subcircuito. Então se você olhar aqui, eu posso clicar com a direita, Open Symbol, VIN, pino 1, referência, pino 2, e antes eu tinha deixado como pino 3, então por isso que não estava funcionando como prevemos. E o VOUT é o pino 3, agora está certo. Então você atualiza, dá um OK, fecha, salva as alterações, e agora está funcionando. 12 volts mais 15 volts, se eu colocar aqui ele continua regulando para 5, como você pode ver. E eu posso também modificar os parâmetros aqui. Vamos tornar visível. Então, tensão de saída, vamos supor que eu queira uma tensão de saída de 6 volts para esse regulador. 6 volts. Se eu quiser uma tensão de saída igual a 4 volts, estou regulando aqui com 4 volts. Vamos devolver o 5 e vamos
drenar mais corrente aqui, por exemplo, 1,5 amperes. Se eu rodar aqui, ele cai para 0 porque é o limite de corrente do dispositivo. Então eu posso modificar a minha corrente de saída, por exemplo, para 2 amperes para conseguir continuar regulando para 5 volts. Então, como você pode ver, está funcionando. Eu posso ver a corrente de saída aqui, 1,5 amperes. Eu posso modificar a tensão de entrada aqui, mais 40 volts. Ele vai manter regulado aqui na saída os 5 volts desejados. Então é assim que nós descrevemos circuitos no LT Spice e, como dito, eu me aprofundei muito mais nestas técnicas no curso LT Spice Avançado, que eu recomendo para você, o link está na descrição. Tente reproduzir o passo a passo desse vídeo no seu LT Spice. Siga aí o vídeo e tente colocar este regulador para funcionar. Vai ser um excelente exercício para você ficar expert aqui no software. Concluímos mais uma Fast Lesson aqui no canal. Lembre de maratonar os nossos vídeos, tem amplo conteúdo para você. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.